Oi, tudo bem por aí? Já se inscreveram no canal? Hoje o tema da nossa aula é triquíase. O conceito de triquíase é a alteração na direção dos cílios, ou seja, é um mau posicionamento dos cílios, que vão se apresentar anormalmente encurvados e dirigidos para o globo ocular, apesar de implantados na lamela anterior, que é onde normalmente eles nascem. A distiquíase é uma doença congênita na qual existe uma fileira extranumerária de cílios na lamela posterior da margem palpebral. A distiquíase adquirida, geral por inflamações da margem palpebral, ocorre então a metaplasia das glândulas de meibômios, que vão sofrer transformação em folículos pilosos e aí gerar cílios anômalos, ou muito finos ou grossos, frequentemente despigmentados. Feita a diferenciação entre triquíase e distiquíase, agora a gente vai se aprofundar dentro de triquíase. Triquíase é uma condição adquirida que tem natureza cicatricial, produzida por qualquer tipo de processo inflamatório que vai afetar a margem palpebral e os folículos pilosos. Ela frequentemente está associada ao entrópio cicatricial, que foi tema da nossa última aula, e a principal causa de triquíase é blefarite. Isso é muito importante que seja reforçado ao longo da aula. Existe então inflamação crônica da margem palpebral que vai modificar a arquitetura normal e comprometer os folículos pilosos, alterando a direção e a implantação dos cílios. A gente ainda pode citar como causas da triquíase pemphigoide ocular cicatricial, a síndrome de Stevens-Johnson, rosácea, tracoma, uso crônico de pilocarpina ou queimaduras químicas. Os pacientes vão ter queixas de lacrimejamento, fotofobia, sensação de corpo estranho persistente, então sintomas de superfície, relacionados ao toque dos cílios no globo ocular, gerando vários graus de lesões corneanas, desde uma ceratite punctata até uma úlcera que vai gerar perfuração corneana. A maioria dos pacientes tem um quadro bilateral, uma faixa etária acima de 40 anos e história de autoepilação ou de cauterização prévia dos cílios. Na triquíase pura, as pálpebras inferiores são mais afetadas. O terço central geralmente é mais comprometido, existe um afinamento da margem palpebral, com diminuição da espessura do tarso, limites da linha cinzenta e dos orifícios das glândulas tarsais que vão se tornar imprecisos. Já no tracoma, a triquíase associada ao tracoma, geralmente tem um comprometimento da pálpebra superior, um comprometimento extenso. O tratamento da triquíase, inicialmente, a gente faz com medidas paliativas, uso de lubrificantes oculares sob a forma de colírios ou pomadas, uso de lente de contato terapêutica em alguns casos e realizando a epilação mecânica desses cílios. Só que realizando a epilação, eles vão voltar a crescer dentro de algumas semanas, então uma recorrência dentro de 3 a 8 semanas, e aí a gente pode pensar em fazer, se estiver incomodando o paciente, em fazer algum procedimento definitivo para o tratamento da triquíase. Antes de operar qualquer paciente com triquíase, a gente precisa considerar alguns fatores, como por exemplo, estabelecer se existe ou não entrópio associado, estabelecer qual é a causa dessa triquíase, e a gente vai fazer a cirurgia apenas na fase cicatricial da doença, nunca numa fase aguda. É importante também orientar o paciente a não epilar os cílios antes do procedimento, porque a gente só vai fazer o procedimento cirúrgico, seja ele qual for, nos cílios que a gente está vendo que são triquíticos, exceto se o mapeamento desses cílios já tivesse sido realizado e documentado tanto em foto quanto no prontuário. A fotocoagulação com laser argônio dos cílios triquíticos vai estar indicada apenas quando existe um comprometimento de poucos cílios, no máximo 5 cílios. Então a gente faz anestesia tópica com anestalcon, pode pingar no olho e também num cotonete pingar e passar exatamente naquele ponto que a gente quer fotocoagular. Fazer a inversão da pálpebra com auxílio desse mesmo cotonete, de modo que o cílio fique perpendicular ao feixe do raio laser. Algum pigmento é necessário na base do cílio, então aqueles cílios geralmente distiquíticos ou cílios que estão muito alterados, que
tem pouco pigmento, a gente pode usar uma caneta de marcação para pintar na base dele, para aí sim o laser pegar e a gente conseguir fazer a fotocoagulação adequada. Os parâmetros preconizados são a mira, o spot de 50 a 100 micra, uma potência de 600 a 1000 miliwatts, ou seja, bem maior do que a gente costuma fazer nos pacientes com laser da retina, e uma exposição de 0,1 a 0,5 segundos. Geralmente 0,1 a 0,2 segundos é o que a gente usa. O cílio é então vaporizado até uma profundidade de 1 a 2 milímetros da margem palpebral. São efetuados cerca de 20 a 30 disparos por cílios. E nesse procedimento, na fotocoagulação, o índice de recorrência é significativo. É comum a gente precisar fazer mais de uma vez. A eletrólise ou cauterização dos cílios triquíticos a gente costuma fazer no bloco cirúrgico, sob anestesia tópica, e a gente faz com o cautério monopolar. A mesma indicação da fotocoagulação com laser argônio, ou seja, poucos cílios, de 1 a 5 cílios. A gente faz então a infiltração anestésica e uma agulha de eletrólise é introduzida no folículo piloso e então aplicada a corrente elétrica por 1 a 2 segundos. Geralmente 1 segundo já é suficiente. E aí a gente tem que verificar se esse folículo foi adequadamente destruído. A gente faz isso pegando uma pinça sem dente e puxando esse cílio. Se o folículo foi adequadamente destruído, então esse cílio vai sair sem resistência alguma. Existem algumas desvantagens nesse tratamento, como a propagação de calor, que pode atingir bulbos vizinhos, bulbos que a gente não deseja cauterizar, assim como causar deformidades na margem palpebral em forma de depressões, às vezes verdadeiros colobomas na pálpebra. E, a exemplo da fotocoagulação a laser, esse tratamento também tem um índice de recorrência significativo, com necessidade de às vezes fazer mais de uma vez. O split de lamelas é um procedimento que vocês não vão encontrar nos livros, mas a gente costuma fazer muito no nosso serviço com ótimos resultados. A gente também chama ele de divisão interlamelar com eletrólise ou cauterização dos cílios. Então, a gente faz a infiltração com anestésico local e expõe a área dos cílios triquíticos com uma pinça de calásio. A pinça de calásio ajuda na exposição e também na hemostasia. E aí a gente faz uma incisão ao longo da linha cinzenta com uma lâmina de bisturi número 11, para fazer a divisão da margem palpebral em duas lamelas. E a partir dessa divisão a gente tem a visualização direta da base daqueles cílios triquíticos, do bulbo dos cílios triquíticos. E a gente vai diretamente ali e cauteriza com um cautério bipolar. A crioterapia a gente pode fazer para áreas de triquíase extensas demais para a realização de eletrólise, da cauterização, ou fotocoagulação dos cílios, ou seja, a gente faz geralmente para uma área segmentar de cílios. A crioterapia fundamenta-se no princípio de que os folículos ciliares são mais sensíveis ao efeito destrutivo do congelamento do que as células epiteliais da pele e tecido conjuntivo da pálpebra. O grau de criodestruição é dado principalmente pela velocidade do congelamento, duração do congelamento e número de aplicações. Geralmente a gente faz 2 aplicações. As complicações desse tratamento incluem a recorrência de cílios em triquíase, que é para todos, a despigmentação cutânea, que é importante nesse caso, e também a destruição de folículos normais e pode ainda ocorrer a necrose segmentar da pálpebra. A ressecção em cunha pentagonal da margem palpebral é retirada de um pentágono de espessura total da margem da pálpebra. Está indicado para remover um segmento localizado de cílios, ou seja, para uma triquíase segmentar. Até 1/4 da pálpebra pode ser removido, dependendo do grau de flacidez dela. A reparação é feita usando os mesmos princípios da reconstrução palpebral, que a gente citou em aulas anteriores, de ectrópio e antrópio, e esse é o tratamento de eleição para triquíase associada ao trauma. A cirurgia de Van Milligan, ou divisão interlamelar com interposição de enxerto mucocutâneo, é uma modificação da cirurgia que foi originalmente descrita por Van Milligan e consiste na divisão da margem palpebral em 2 lamelas,
semelhante ao que a gente faz no split de lamelas, e inserção de um enxerto para afastar a lamela anterior. Esse enxerto a gente retira da região da boca, pode ser do lábio inferior ou do lábio superior, com uma parte da mucosa do lábio e outra parte da pele. E a gente insere nessa divisão que a gente fez, com a parte da pele ficando mais anterior e a parte da mucosa posterior. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.